Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula de gestão de processos. Hoje é a nossa 7ª aula, né? E nós vamos tratar de... Vamos falar sobre processo de negociação, processo de serviço. É uma aula bem interessante e é fundamental para quem trabalha, principalmente com gestão, né, de processos. Então, eu vou iniciar já, compartilhando aqui a nossa tela. Compartilhar a tela toda. Tela compartilhada. E aí já vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Bom, estamos no módulo 2, falando sobre gestão e classificação de processos. Nós vamos, inclusive, no tocante a tipos de processo, nós também vamos falar sobre essa parte de classificação. Tá? Então, vamos lá. Tipos de processos nas organizações. Então, nós vamos classificar e vamos explorar essa variedade de processos que a gente tem dentro de uma organização. Claro, focando em processos de negociação e serviço, como eu havia falado anteriormente. Nosso objetivo é esse: identificar os diferentes tipos de processos organizacionais, compreender os processos de negociação e serviço. Nós vamos diferenciar processos com base em sua classificação, e aí nós vamos falar sobre processos por níveis e tipos, tá? A gente vai falar sobre questões de nível estratégico, entre outros, tá? E tipos operacionais também, entre outros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar fazendo uma definição e apresentando alguns exemplos de processos de negociação. Da mesma forma, vamos fazer com processos de serviço. E vamos apresentar aqui os critérios para a classificação de processos por níveis e por tipos. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, processos de negociação. Bom, nas instituições de TI, os processos de negociação são fundamentais para estabelecermos relações de acordo que beneficiem todas as partes envolvidas. Então, quando a gente trata aqui de processo de negociação, dentro do nosso contexto de TI, seria mais ou menos assim. Eu, como um empreendedor, um desenvolvedor, e vou tratar de um negócio com um cliente. Eu vou instalar o meu aplicativo, a minha aplicação, eu vou implantar o meu sistema. Então, como é que se dá essa negociação entre o desenvolvedor e o cliente? O desenvolvedor da área de TI, evidentemente, né? E o cliente. Como é que isso se desenvolve? Opa, bom, Guilherme. Esses processos envolvem várias etapas, desde preparação, comunicação, até o fechamento de um acordo. Então, a gente vai falar, inclusive, aqui sobre contrato, né? É importante você ter um contrato nessa negociação que você vai fazer com o seu cliente. Então, vamos a alguns exemplos. Vamos lá. Negociações de contratos de software. Então, vamos considerar uma empresa de TI pode negociar licenças de software, termos de serviço e níveis de suporte com seus clientes. Uma negociação bem-sucedida aqui assegura um contrato mutuamente benéfico, onde o cliente obtém a solução adequada às suas necessidades com um suporte claro que a empresa de TI garante em relacionamentos que você quer. Vamos ver aqui aí o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Bom, então imagina, Fagner, que você é de uma empresa, né, de software. Um grande lance seria você fazer o seguinte: você negociar uma licença com o seu cliente. O que seria uma licença? Olha, vamos fazer o seguinte: você não vai comprar o meu software, eu vou te dar uma licença de uso. E aí você vai me pagar mensalmente por ela. Isso é um tipo de contrato. E, aliás, eu considero um dos melhores, né? Porque você garante uma receita mensal, né? Por outro lado,
você vai negociar as cláusulas de contrato com o seu usuário, no sentido de que você vai definir os níveis de suporte, né, que você vai oferecer para ele, quais são os termos de serviço que você vai utilizar. Então, é bastante interessante essa alternativa de licença de software. De software. Ok, Otávio? Parcerias estratégicas. Duas empresas de TI podem entrar em negociações para estabelecer uma parceria estratégica. Por exemplo, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, imagina, Otávio, você é um desenvolvedor, você tem uma empresa de aplicativos. Você pode buscar uma parceria com uma provedora de infraestrutura, de maneira que você não vai se preocupar com essas questões, né? De fazer toda a manutenção, cuidar da infraestrutura numa nuvem, por exemplo, né? Então, o sucesso dessas negociações pode resultar em vantagens competitivas, compartilhamento de recursos e acesso a novos mercados. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre processos de serviço. Tá? Então, olha, voltando aqui, a gente falou inicialmente sobre processo de negociação. Agora vamos falar sobre processo de serviço. Tá? Bom, os processos de serviço na tecnologia de informação são sequenciais de ações projetadas para entregar valor e resolver as necessidades do cliente. Então, Fagner, você, uma vez que você tratou lá do seu contrato, bom, agora, da sua negociação, agora vamos ver como é que vai funcionar o serviço que eu vou prestar. Eles são vitais para estabelecer confiança, promover satisfação e fidelizar clientes. Essa questão de fidelização de clientes é muito, muito comum, né? Você vê em operadora de celular, né, que você compra um celular ou você assina um plano, aí você tem um desconto se você aderir à fidelização, né? Agora, pode haver quebra desse contrato? Poder pode, mas aí você tem uma multa, né? Pois é, isso aí, exatamente isso. Bom, uma outra coisa, processo de serviço. Vamos falar agora sobre suporte ao cliente. É um outro tipo de processo de serviço. Definição, processos desenhados. Então, só voltando aqui um pouquinho, olha aqui, ó, a gente começou a falar sobre processo de serviço, a gente apresentou a definição. Agora a gente vai tratar sobre suporte, tá? Tratando sobre processo de serviço na parte de suporte ao cliente. É um dos tipos de processo. Processos desenhados para responder às dúvidas técnicas, resolver problemas de software ou hardware e ajudar os clientes a utilizar produtos ou serviços de TI eficientemente. Então, Eliseu, para que você oferece o suporte ao seu cliente? Então, você tem que classificar isso. Eu apresentei aqui algumas sugestões. Responder dúvida, né? O cara tem dúvida como é que ele vai usar, como é que ele vai operar, né? Eventualmente, surge uma dúvida que você desenvolveu, né, ou não, né? E é uma espécie também de treinamento, acompanhamento, né, de forma que o seu trabalho fique eficiente. Qual a importância disso? Um suporte ao cliente ágil e efetivo é crucial para manter a satisfação do cliente. Ninguém tem dúvida disso, né? Resolver rapidamente os problemas e minimizar o impacto de quaisquer falhas ou interrupções, contribuindo diretamente para a retenção do cliente. Então, uma coisa que muitas vezes conta muito quando você instala o sistema é exatamente a questão do suporte, né? Se você vai ter suporte ou não. É claro que isso tem que ser muito bem definido, quais são as regras, o que você pode oferecer de suporte. Mas se o usuário, no direito dele, ele estiver dentro das cláusulas, poxa, é muito importante que você, como um gestor, ofereça o melhor para ele. É uma forma de você fazer com que aquele cliente, você o tenha como um cativo, né? O cara não vai escolher um outro concorrente no momento em que ele estiver satisfeito. Exemplo, um cliente enfrenta um problema com um aplicativo de gestão. O processo de serviço inicia quando o cliente contacta o suporte através de um ticket. Lembra da aula passada? A gente falou sobre isso?
né? Marcos até trouxe um exemplo, né? O cara tem uma necessidade, ele quer solicitar o suporte, o que ele faz? Ele vai abrir um ticket de suporte. Ele faz um chamado. Nós vimos até um exemplo aqui do Ocomon, né, que é um software que a gente apresentou aqui. O atendimento rápido e a solução eficiente do problema garantem uma experiência positiva e reforça a lealdade do cliente à empresa. Então, é um trabalho assim de duas vias, né? É um trabalho de duas vias. Tanto da parte do prestador de serviço, que no caso é você, quanto o seu cliente. Agora a gente fala sobre consultoria. Então, falamos sobre suporte ao cliente, agora vamos falar de um outro tipo de processo de serviço. Consultoria de TI. E aí, Juliana, como é que seria essa parte de consultoria? Vamos ver? Definição: processos envolvendo o aconselhamento de empresas sobre como melhor utilizar a tecnologia de informação, por exemplo, em benefício dos seus objetivos empresariais. Implementar sistemas de TI, treinar usuários e manter a infraestrutura. A gente pode citar vários exemplos, né? Vamos pegar um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, a gente fala da importância. A consultoria de TI ajuda as empresas a se manterem competitivas e inovadoras, oferecendo conhecimento especializado e apoio estratégico que elas não podem não possuir internamente. Então, vamos lá. Um exemplo. Uma empresa necessita de uma transformação digital. E aí, Juliano? O cara, ele quer, de repente, se modernizar, digamos assim, no mercado. O cara tem uma empresa, eu quero me modernizar. Tem um restaurante, eu quero me modernizar. Por meio do processo de consultoria, identificam-se as necessidades de negócio. Planeja-se a implementação de novas tecnologias, treinam-se os funcionários e avalia-se o impacto das mudanças. A consultoria eficaz assegura que a empresa aproveite ao máximo as novas tecnologias e mantenha-se na vanguarda de seu setor. Então, isso aqui, o exemplo está mais voltado para um caso em que, digamos, Juliano, você tem uma empresa de software que você hoje trabalha com PHP, por exemplo. Mas só que você está vendo que você está perdendo o mercado, porque a sua tecnologia está desatualizada. Hoje, ninguém mais inicia um desenvolvimento, uma empresa, digamos, que está entrando no mercado, usando essa tecnologia, porque já está obsoleto. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar uma consultoria, você como um técnico que conhece as outras tecnologias, você presta uma consultoria para aquela empresa. Fala assim, olha, a tendência está se voltando para JavaScript. Solução cliente-servidor. Back-end, front-end. Então, uma alternativa seria você trabalhar com Node, no back-end, você trabalhar com React, na parte do front-end, ou então Vue, né? Ou então Flutter. Aí você tem uma gama de opções para você oferecer. E você dominando essas tecnologias, você vai oferecer para o cara uma melhor consultoria, de maneira que ele vá selecionar aquela que mais vai adequar. Ele já pensando no futuro. E aí você vai prestar, inclusive, uma consultoria no aspecto de migração, de forma que ele vai manter o sistema legado e fazer essa transferência de tecnologia. Certo? Esse é um exemplo, né? Agora, classificação de processos. Os processos são categorizados por nível. Então, agora a gente fala sobre nível de processo. Os níveis podem ser estratégico, tático e operacional. A gente vai ver cada um deles com exemplos, inclusive. E pode ser também por tipo. Então, eu posso classificar, eu posso categorizar um processo por nível e por tipo. Por nível estratégico, tático e operacional, e por tipo core de suporte gerencial, gerenciais. Vamos ver cada um deles, vamos lá. Cada tipo e nível de processo desempenha um papel único na promoção da eficiência, eficácia e inovação dentro das organizações. Eles são fundamentais, a gente vai ver aqui na sequência. Especialmente aquelas dependentes de sistemas de informação. Né? Você vê que eu estou puxando sempre para o nosso lado aqui, né? De trabalho, dentro do nosso contexto.
E operações de data center. O que seria um data center? Data center, imaginou, Otávio, você quer você desenvolver um sistema que o seu usuário vai necessitar utilizar um banco de dados e tal. Você pode contratar um data center, que vai cuidar de toda a infraestrutura para você. Você não vai ter esse tipo de preocupação. Claro, você vai pagar lá, né, o data center, mas, por outro lado, você vai ter segurança de hospedar lá os seus clientes, contar com escalabilidade, entre outras coisas, né? Entender essa estrutura é crucial para a gestão efetiva dos processos organizacionais, né? Então, é isso que eu estou tentando conduzir vocês, para esse tipo de entendimento. Então, vamos falar sobre o nível estratégico. Então, a gente vai falar sobre os níveis e sobre os tipos, começando com o nível estratégico. Estratégia. Processos estratégicos focam no planejamento de longo prazo e na definição da direção da organização. Quando você faz um planejamento, né, pensando um pouco mais lá na frente, isso é estratégia. Eles são responsáveis por estabelecer os objetivos gerais, políticas e estratégias para alcançar a visão da empresa. Então, Fagner, pensar aqui, pô, eu quero chegar em tal lugar, né? Então, eu vou pensar em termos de estratégia para poder chegar lá. Esses processos incluem análise de tendências de mercado, desenvolvimento de novos produtos ou serviços e decisões de investimento. Tendência de mercado. Bom, eu agora, o Eliseu, eu tenho que começar a pensar no seguinte: se eu trabalho com tecnologia, se eu trabalho com software, se eu trabalho com desenvolvimento, eu tenho que pensar o quê? Numa ferramenta que vai me dar uma perspectiva para o futuro. Não é isso? Você não vai investir, por exemplo, no sistema operacional Windows 7, né? Ou até mesmo o Windows 10, que já está com os dias contados, né? Mais ou menos por aí. No contexto de sistema de informação, um exemplo pode ser o planejamento estratégico de TI, que determina como a tecnologia pode suportar os objetivos corporativos globais e impulsionar a inovação. Normalmente, as empresas, principalmente as empresas públicas, elas têm esse compromisso empresas de tecnologia, evidentemente, né? Elas têm esse compromisso de apresentar um plano de estratégia para, por exemplo, em 2 anos, em 3 anos, ou numa gestão, né, de 4 anos. Agora a gente fala sobre o nível tático. Então, a gente pensou no nível estratégico, agora no nível tático. Processos táticos são focados em como Opa, tudo bem, Marcos? Então, processos táticos são focados em como implementar as estratégias definidas no nível estratégico. Ô, Eliseu, você pensou lá o seguinte: bom, eu já decidi que daqui para frente eu vou trabalhar com Node.js. Vou desenvolver APIs aqui na minha empresa de desenvolvimento. Ok. Essa foi uma estratégia. Agora, como é que você vai implementar isso? Aí já entra no nível tático. Como é que você vai fazer a coisa acontecer? Eles envolvem um planejamento de médio prazo e são mais específicos, abordando como os recursos serão alocados e geridos para atingir os objetivos estratégicos. Então, agora eu vou ter que ver o quanto que eu vou investir, como é que eu vou investir. No âmbito do sistema de informação, processos táticos podem incluir a gestão de projetos de TI, como a implantação de uma nova estrutura de rede, né, Otávio? Pode ser uma coisa. Vou pensar que tem que mudar minha rede já não está atendendo mais a minha demanda. Ou a adoção de novas ferramentas de software que melhorem a produtividade. Vamos pensar aqui em algumas alternativas, porque o processo, do jeito que está, não está muito funcional, digamos assim. Então, vamos tentar, de repente, buscar uma alternativa para a produtividade. Você trabalhava lá, Marcos, com o editor Notepad++ para você editar programas. Pô, não dá. Vamos mudar para um Visual Studio Code, né? Porque vamos pensar em produtividade. Ah, não, mas eu sou um cara que eu quero um técnico que sabe tudo. Tudo bem.
mas eu quero tudo para ontem. Então, nesse sentido, eu estou pensando em produtividade. Eu não quero um cara que saiba tudo de cor, eu quero um cara que produza, né? E me dê um resultado mais rápido. Classificação de processos por nível operacional. Então, olha, nós falamos, né? Nós citamos os níveis estratégico, tático, agora operacional. Processos operacionais são as atividades do dia a dia. Aquilo que você opera de fato, que faz com que a máquina funcione, que a organização funcione. Eles são focados na execução eficiente de tarefas específicas e na gestão das operações correntes. Exemplos em sistema de informação. Suporte técnico ao usuário, final. A manutenção de sistemas e a gestão de data centers. Então, a gente está falando bastante aqui sobre essa questão de suporte, né? Isso diz respeito ao nível operacional. Isso tem que funcionar, né? Eu tenho que definir qual é um plano para a manutenção do meu sistema. Porque uma coisa é você fazer um levantamento com o usuário, o Marcos deve saber bem disso. Você faz um levantamento com o usuário, o cara te fala uma coisa. Aí quando você bota o negócio para funcionar, cara, pô, mas eu não pensei nisso. Mas poderia ter aquilo, né? Então, isso envolve o quê? Manutenção. Esses processos garantem a continuidade dos serviços de TI e o suporte às operações comerciais diárias. É o dia a dia, né? É o nível operacional. Agora a gente fala sobre classificação de processos por tipo. Vamos lá. E a gente começa falando sobre o tipo core. Esse core é o mesmo que núcleo. Vamos ver aqui. Opa, o Felipe está chegando aí. Beleza, Felipe, já estamos aqui na nossa aula. Então, vamos falar sobre tipo core. Repetindo, core é o mesmo que núcleo, né? Ok, estamos falando sobre tipo de processo. E o que vem a ser isso? Processos core são aqueles que são críticos para a missão da organização e representam as competências que são essenciais e a diferenciam dos concorrentes. Por exemplo, né? São diretamente relacionados à criação de valor para o cliente. Um exemplo clássico é esse aqui, ó. Em sistemas de informação, um exemplo de processo core pode ser o desenvolvimento de software proprietário, que oferece funcionalidades únicas ao mercado. Gente, o que seria um software proprietário? Qual seria um exemplo de um software proprietário? O mais famoso que existe. O Office da Microsoft. O Windows, né? De uma forma geral. Os aplicativos do Windows, né? O Office é um sistema proprietário. Você não tem, você não consegue mexer, você não consegue mudar. Mas, por outro lado, ele tem uma característica única, não é verdade? Muito embora você tenha, por exemplo, o LibreOffice, que é um concorrente direto, totalmente gratuito, né? Não é open source, mas é gratuito, você usa sem restrições. No entanto, muitos usuários se sentem cativos do Office. Por quê? Porque ele tem uma característica única, concorda? Wagner, Otávio, concorda, pessoal? Pedro, concorda, Guilherme? Pô, o Office tem uma característica única dele, né? Então, isso diz respeito ao quê? Ao núcleo. Isso é o core, é o núcleo. O núcleo do sistema é esse, ele é fechado, ele é proprietário. Tá? Suporte. Processos de suporte, então nós falamos sobre, voltando, nós falamos sobre níveis, agora estamos falando sobre o tipo. Né? Falando do tipo core, que é núcleo, agora tipo de suporte. Processos de suporte são aqueles que facilitam os processos core, fornecendo recursos necessários ou serviços complementares. Eles não estão diretamente envolvidos na criação de valor para o cliente, mas são essenciais para a eficácia dos processos core, para que a parte lá do núcleo funcione. Por exemplo, no contexto de TI, processos de suporte podem incluir a gestão da infraestrutura de TI e serviços help desk.
e asseguram que o ambiente tecnológico esteja operacional e acessível. Por acaso, vocês já necessitaram alguma vez de um suporte da Microsoft? É um negócio bacana. Eu já usei o suporte da Microsoft, eu acho muito bacana o atendimento deles, né? Então, o tipo de suporte é para garantir que a parte do núcleo funcione eficientemente. E, finalmente, tipos gerenciais. Classificação de processos por tipos gerenciais. Processos gerenciais estão relacionados com a supervisão, monitoramento e controle das atividades da organização. Vou repetir, hein? Supervisão. Imagine lá um supervisor de uma área. Monitoramento, o cara que acompanha, e o controle das atividades das organizações ou da organização. Esse tipo gerencial de decisões, alocação de recursos e a medição de desempenho. Isso é gerência, não é isso, Marcos? Auxiliar na tomada de decisão, alocação de recursos, medir o desempenho da equipe, tudo isso aí faz parte da gestão, no que diz respeito à gestão de processo, mas está dentro do tipo gerencial. Percebem, pessoal, como é que, quando você fala gerência de processo, existe uma gama de conceitos, né, que envolvidas, né? Um exemplo em sistemas de informação seria o processo de governança de TI. Eu acredito que vocês tenham essa disciplina aqui no curso, governança de TI. Estabelece as políticas e procedimentos para garantir que os recursos de TI sejam usados de maneira eficaz e alinhados com os objetivos da organização. Então, isso é governo. A gente pode fazer uma analogia com um governo municipal, governo estadual, ou até mesmo um governo federal, né? E o que faz isso? Ele estabelece políticas para garantir que os recursos estão sendo bem aplicados, que os objetivos estão sendo buscados de forma eficiente, né? E na parte de tecnologia de informação não é diferente. Agora, um exercício para a gente poder praticar todos esses conceitos que nós vimos até aqui. Então, vamos lá. Considere uma empresa de desenvolvimento de apps. Ok, Otávio? Vamos lá. Você tem uma empresa que você desenvolve app, aplicativo. Muito bem. Identifiquem e classifiquem seus processos principais. Quais são os processos principais dessa sua empresa em estratégicos, táticos e operacionais. Vamos falar só de tipo, então. Vamos classificar em estratégicos, táticos e operacionais. E a gente vai explicar a importância de cada um. Ok? Vamos para a solução? Vamos lá. Solução. Processos estratégicos. Então, vamos lá, Otávio, para a sua empresa que desenvolve app, tá? Em termos estratégicos, planejamento de longo prazo, desenvolvimento de novos mercados. Então, Otávio, você vai começar a pensar o seguinte: bom, eu não vou ficar só pensando pequeno, né? Vou pensar em maior, vou pensar em crescer, vou pensar em desenvolver. Daqui a pouquinho a gente vai dar um exemplo muito legal aí. Tá vendo? Vamos ver se vocês concordam comigo, de uma empresa que tem essas características do mercado. Processos táticos. Otávio, se você desenvolveu um aplicativo, você quer colocá-lo no mercado, você vai começar a planejar os seus mercados, certo? Como é que você vai inserir isso? Como é que você vai vender esse produto? Como é que você vai fazer com que o seu produto fique conhecido? Campanhas de marketing, desenvolvimento de parcerias. Não é isso, pessoal? Concordam? Processos operacionais. Desenvolvimento de código, testes, lançamentos de atualizações. Se tem uma coisa, Otávio, que o pessoal do software faz muito, sabe o que é? Lançar atualização. Concorda, Juliano? Às vezes não tem nem muita coisa.
eu me arrisco em dizer que pode ser que muitas vezes nem tem nada. Mas o cara lança uma atualização. Por quê? Porque, pô, você tem uma impressão de que o negócio está evoluindo, que a coisa está desenvolvendo, que está crescendo. Né, Marcos? Lançamos a versão tal, lançamos uma release tal. Mas é claro que no mundo real, muitas vezes isso acontece mesmo. O Windows, eu já citei aqui algumas vezes, o Windows está sempre lançando atualização, principalmente na parte de segurança, né? Ok, pessoal? Qual a importância disso? Cada processo suporta diferentes objetivos organizacionais, desde a visão futura até o dia a dia. Concorda, Otávio? Isso é uma visão de gestão, né? Você tem que pensar lá na frente, mas você tem que fazer com que a coisa funcione aqui. Manter a coisa operacional, o sistema tem que estar operante, satisfatório, mas você tem que pensar na frente também. Todos contribuindo para o sucesso do produto final. Ok, pessoal? Um exemplo que eu quero mostrar para vocês e trazer para vocês, e quero saber se vocês concordam comigo. Netflix. A Netflix está dentro desse contexto que a gente apresentou aqui? O que você acha, Marcos? Vamos ver dentro desses contextos que eu apresentei, desses conceitos de gestão de processos, vamos ver se essa empresa ela se adequa com essas características, se ela se preocupa com essa questão de gestão. Vamos lá. Em primeiro lugar, processos estratégicos da Netflix. Desenvolvimento de conteúdo original. A Netflix investe significativamente na criação de conteúdo original, um processo estratégico que diferencia a empresa no mercado competitivo de streaming. Este processo envolve pesquisa de mercado, seleção de projetos, contratação de talentos e produção. Já viram que, normalmente, a Netflix ela faz um lançamento, isso é uma produção original. Né? Isso tem importância em termos estratégicos, pessoal. Isso tem importância. Né? E qual é a importância? Posiciona a Netflix como líder de mercado, atraindo e retendo assinantes por meio de conteúdo exclusivo e de alta qualidade. Quando ela fala que é um produto original, o pessoal logo já tem aquele interesse, né? Opa, uma coisa exclusiva, né? Agora, processo estático. Vamos ver se a Netflix se encaixa dentro daquilo que a gente apresentou aqui. Marketing e promoção de conteúdo. Você concorda, Tati? A estratégia de marketing segmentada e campanhas globais para promover o conteúdo original e adquirido, ajustando as mensagens conforme diferentes mercados e preferências do público. Isso é fato. Isso é fato. E qual a importância disso? Maximiza o engajamento do usuário e o crescimento da base de assinantes, adaptando-se às dinâmicas de mercado variáveis. Então, você, ao mesmo tempo que eu estou preocupado em manter os meus clientes, eu estou preocupado também em crescer a minha base de assinantes. Concorda, pessoal? E no que diz respeito a processos operacionais, Juliano? Netflix, vamos lá. Distribuição e streaming de conteúdo. Ela tem uma tecnologia de back-end que suporta a distribuição eficiente de conteúdo de vídeo em diferentes dispositivos. Já viu? Você consegue rodar no celular, na televisão, né? Garantindo sempre o quê? Muita qualidade de streaming. E mínima latência, né? Você tem pouca perda, né? Você consegue ter uma boa qualidade, não é isso? De transmissão. Atendimento ao cliente, processo de suporte para resolver problemas técnicos, dúvidas sobre assinantes e feedback dos usuários. O site é muito bem elaborado, né? Principalmente no que diz respeito à parte de suporte ao cliente. E qual a importância? Ela assegura uma experiência de usuário fluida e satisfatória, que é, assim, fundamental para você manter os seus clientes. Ela mantém os seus clientes por meio dessas estratégias que ela utiliza.
e a manutenção de uma reputação positiva no mercado. Marcos, está aí uma coisa importantíssima, a questão da reputação. Se você, Marcos, implanta um sistema lá em Pinheiral e você pisa na bola, meu amigo, você pode ter certeza que isso aí vai respingar em outros municípios. Primeira coisa que outro cara vai verificar, como é que foi lá como é que esse sistema funcionou lá em Pinheiral? Atendeu? Aquele negócio lá não funciona, cara. A gente, quando precisa de suporte, o cara nunca está presente, o cara não atende, o cara não fala, a gente não tem um software para isso. Não é verdade? A questão da reputação. E isso, eu não tenho dúvida que a Netflix ela tem, né? Uma preocupação constante nesse sentido. Né? Ok, pessoal? Beleza? Bom, e o que a gente conclui de tudo isso que eu trouxe para você, desses conceitos todos, essas categorias envolvendo gestão de processos? E o conhecimento aprofundado e a capacidade de você diferenciar e otimizar esses tipos de processos apresentados são habilidades cruciais que os profissionais de gestão de processo devem possuir para impulsionar a inovação e o sucesso no ambiente empresarial moderno, particularmente no dinâmico setor de tecnologia da informação. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Ok, pessoal? Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo, deixa eu parar aqui a apresentação e dizer para vocês o seguinte. Eu falo aqui e eu trato, vocês já ouviram falar, não é, Marcos? Isso aqui é uma coisa que talvez muitos aqui vejam até no dia a dia, aqueles que já estão trabalhando em alguma empresa, veem até no dia a dia. Mas talvez você nunca teve uma visão de gestão para isso. Nunca teve a preocupação de gestão nesse sentido. Entendeu, Marco? De ter avaliado a importância de tudo isso. Uma coisa, Marco, é você como um funcionário. A outra coisa é você como um gestor. Imagine que lá na CUSP o cara te promova um gestor de implantações, de monitoramento aqui na região. Você vai ter que mergulhar nesses nossos materiais, né? Para você estar sempre cuidando que a coisa funcione. Um descuido desse, a gente falou aqui sobre reputação, um descuido desse, cara, é fatal. Né? Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui e a gente continua assim o nosso bate-papo, tá bom? Daqui a pouquinho, onde eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem as suas considerações, tá bom? Agora vamos parar o vídeo por aqui para não estender mais. E valeu, pessoal.